Informe Jurídico. Muito boa tarde, aprasquianos, aprasquianas, nossos internautas. Hoje é terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. Agora são 2h04 e nós estamos iniciando o programa Informe Jurídico desta semana. Eu sou a jornalista Sandra Domit e nós falamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio TV Aprasque, no centro de Florianópolis, na sede da Associação dos Praças de Santa Catarina, essa associação que representa os praças policiais e bombeiros militares da Ativa e da Reserva. Então, acompanhe a gente aqui pelo Facebook, também pela nossa rádio web Aprasque. Você pode participar postando aí sua pergunta, seus comentários, e aproveite e curta a nossa live, compartilhe sempre que possível, para a gente sempre alcançar o maior número de associados e associadas. E aqui com a gente, bem-vindo de volta, Dr. Leonardo Borchá. Boa tarde, saudades do senhor. Boa tarde, Sandra. Como um lapso de uma semana já faz falta, né? Verdade. Semana passada eu até vim até aqui, queríamos fazer o informe, mas os informativos e entrevistas eleitorais não permitiram, né? Verdade. Então voltamos hoje com informações, manter essa conexão com os associados, que é essencial, e seguir tratando, e aquele mantra que eu repito sempre, né? Esclarecendo cada dia e tratando para os associados de tudo aquilo que é feito aqui na Aprasque. Verdade, porque semana que vem já temos feriado de novo, então vamos aproveitar o informe jurídico dessa semana, né? Sem dúvidas. Então, nos dando aqui, os associados também já estavam com saudades aqui, o Érico dando o oi, entrando, João Salvador, o Érico dizendo que vem boas notícias, César Jungles, Ivan Machado esteve aqui, João Carlos também com a gente, J. Carlos, Eloy Miguel Jungues também, João Ramos, o Parisotto, dando boa tarde a todos, em especial ao Dr. Leonardo, que venham boas notícias, juntos somos mais fortes. Joaquim Medeiros, Marcos Antônio Sommer, o J. Carlos diz: estou esperando alguém comentar sobre o problema financeiro da Aprasque, que já foi até divulgado na NDTV. Odenir Borges, de Jaraguá do Sul, Gerson Lemos dando boa tarde, Gilmar Pires também, sobre a situação da Aprasque, Djalma da Silva, de Biguaçu, sargento de Biguaçu. Vamos começar, então, vamos começar com o grau imediatamente superior ou sobre a reposição inflacionária? O que o senhor acha? Olha, Sandra, você manda, mas também quero perceber algumas perguntas já falando sobre esse tema. Isso. Eu acho que no final do programa a gente pode também comentar um pouquinho Isso. sobre essas mídias sociais, essa divulgação toda que aconteceu. E a gente está aqui para esclarecer, trabalhar, como sempre, e trazer para vocês, sem nenhum engodo, sem nenhuma dificuldade, trazer todas as informações. Mas fiquem tranquilos, a situação da Aprasque está devidamente bem conduzida. Podemos começar com esse tema, então, já que está a pergunta... Acho que é só para avisar o pessoal, deixar mais para o final do programa, já que é o tema que o pessoal... Vamos usar da técnica de comunicação, isso, Sandra. verdade, Deixa o pessoal conectado para o tema que estão pedindo. Tá bom. Brincadeira, mas é porque essa não era a pauta, né? Então vamos deixar por último. Tá bom. Então, começamos então com o grau acima, tínhamos parado na questão lá da ADIM, né? Uhum. Como é que está, então, essa situação? Grau imediatamente superior. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa história. O grau imediatamente superior, ele é um direito
antiguíssimo e que repercute na Folha dos Praças. Muitos, inclusive, já me disseram, desde a minha admissão, eu sempre soube que no momento da reserva teria o direito ao grau imediatamente superior. Todo o planejamento da minha carreira levou isso em conta e toda a história militar em Santa Catarina trouxe respeitabilidade ao grau imediatamente superior. Mas a reforma da Previdência trouxe lá a retirada de alguns direitos, a reforma da Previdência Nacional. E já fiz diversas avaliações que já apontei aos senhores que aquelas alterações não afetaram diretamente o grau imediatamente superior. Mas o governo do Estado, durante todos os momentos de negociação com a categoria, durante todas as discussões sobre o tema, desde o início dessa gestão, tentou trazer a retirada do grau imediatamente superior. E sempre com a prática se posicionando fortemente contrária. Mas, no momento em que a IRESA foi atingida por uma inconstitucionalidade que atacou a Polícia Civil e que certamente alcançaria rapidamente também a Polícia Militar, a PRASC não concordou, mas não pôde mais segurar o projeto de lei do governo que lá tramitava, que incorporava a IRESA, mas que ao mesmo tempo retirava o grau imediatamente superior. Essa retirada do grau imediatamente superior acontecia de uma forma que eu já citei aqui, digamos assim, inteligente, porque esta inteligência foi feita com uma suposta escolha para que os praças pudessem escolher entre o regime da 614, o regime remuneratório da 614 e o regime remuneratório da 765. Essa suposta escolha traz em si uma série de ilicitudes, inconstitucionalidades que fez existir concomitantemente dois regimes remuneratórios à mesma categoria. Uma demanda coletiva foi proposta discutindo essa temática, mas essa demanda coletiva também foi replicada em diversas demandas individuais. E antes mesmo da demanda coletiva da APRASC que pudesse ser apreciada pelo Poder Judiciário, o Poder Judiciário começou a se posicionar contrário ao direito ao grau imediatamente superior, dizendo que os praças buscavam o melhor de dois mundos, que os praças queriam o melhor do regime da 614 e o melhor do regime da 765. Foi então que a APRASC retirou a sua demanda coletiva, isso devidamente publicizado, devidamente discutido com a categoria, retirou a sua demanda coletiva e estabeleceu então um mandado de segurança. Esse mandado de segurança já apontava as inconstitucionalidades e discussões sobre o tema. Distintamente de outros mandados de segurança propostos pela APRASC, esse mandado de segurança teve uma apreciação diferente, dizendo que o mandado de segurança não seria a medida adequada para discutir alguns temas, em especial as inconstitucionalidades. Tal decisão já foi objeto do recurso próprio. No entanto, com toda essa situação e com os próprios dizeres da decisão que tratava que a inconstitucionalidade não poderia ser atingida por aquela peça, porque senão afetaria a reserva de plenário do nosso Tribunal de Justiça, a APRASC observou aquela situação e trouxe a deliberação de uma Assembleia Geral para que a luta pelo grau imediatamente superior não cessasse um segundo sequer. E a Assembleia Geral, em alto e bom tom, disse: nós queremos discutir por uma ADI as inconstitucionalidades que atingem a nossa remuneração, o nosso direito ao grau imediatamente superior. Essa ADI já está devidamente minutada, nós já elaboramos toda a documentação necessária para a sua propositura e neste momento nós estamos aguardando apenas que o cartório nos devolva a ata da Assembleia que fez essa aprovação. Isso está previsto para acontecer ou nessa semana ou início da semana que vem, Sandra, para que imediatamente possamos então protocolizar a ação direta de inconstitucionalidade. Então percebam que todos os movimentos da APRASC foram pensados e, aos meus olhos, a declaração de inconstitucionalidade da existência concomitante de dois regimes remuneratórios é algo inafastável. É uma tese que nós certamente seremos vitoriosos. Nesta vitória, teremos o direito ao grau imediatamente superior. Este é o trabalho grandioso para que nesta declaração de inconstitucionalidade da existência concomitante de dois regimes remuneratórios, que nós possamos, então, resguardar o direito ao grau imediatamente superior. Então,
Estamos com o trabalho, como sempre, um trabalho jurídico de vanguarda, de inovação, de enfrentamento inteligente, de estudo aprofundado de cada situação que atingem os praças, e tenho certeza que tão logo, assim que o cartório nos devolver o registro da ata, porque é uma questão necessária para o enfrentamento de demandas coletivas, nós faremos imediatamente o protocolo da ADI e prosseguiremos com essa importante discussão que já está estudada e pronta por toda a equipe do jurídico, que eu quero saudar aqui, fez um trabalho incrível na elaboração dessa ADI, Sandra. A temática está profunda, muito bem estudada, estamos muito confiantes e tenho certeza que enfrentaremos o direito dos senhores agora imediatamente superior com o vigor que merece. Tá bem. Aqui ainda bastante perguntas, a maioria aqui sobre a questão da Grace, mas vamos ler, depois a gente vai tratar sobre isso. Tito Schiller, temos uma pergunta ainda sem resposta, qual a real situação da questão da doutora Grace? Silvia Furtado, de Lages, nos assistindo, Alice Ribeiro, de Canelinha, Valdecir Paulo Girardi, também sobre a situação financeira Prask, antigo escritório jurídico, Valdir do Prado, as Prask perdeu a ação da advogada, tive ações com elas e até hoje não vi o din-din, e esse advogado paguei ação, paguei fórum, depois nada, o resto nada. Valdir, eu gostaria de dizer que cada encaminhamento feito pelo meu escritório tem a respectiva atenção. Quando falas de pagamento, provavelmente devas estar falando das revisionais bancárias, que é um dos únicos temas que o perito exige esses pagamentos, e certamente os encaminhamentos foram feitos. A demanda bancária, ela exige antes uma notificação, então muitas vezes demoram alguns meses para que seja devidamente protocolizada, porque existia a necessidade de encaminhamento por correio, recebimento, devolução do AR, e aí sim é que nós podemos fazer o encaminhamento assertivo. Então talvez o que reclamas de demora possa ser o encaminhamento técnico adequado do seu tema. Mas acho muito importante que você possa procurar os nossos canais de comunicação para saber exatamente como está a sua comunicação. Neste caso, eu penso que o caminho mais adequado seja aquilo que chamo de abraço associativo aqui, que é a doutora Carol, que está de férias agora, né, Sandra? Amanhã, né? Como ela faz falta de férias, verdade. né? Por que deixaram ela tirar férias? Verdade. Eu não entendo isso. Carol, proibida as tuas férias, não pode mais. Mas amanhã ela já está de volta. Rodrigo, divulga ali o canal de comunicação da Carol. Amanhã o senhor já pode procurá-la e certamente ter certeza que saberá. Tem as meninas que estão substituindo ela ali, né? Eu sei. Não estão deixando ninguém sem resposta. Adoro, né? as meninas, mas procura amanhã, cara. Eu sou fã da Carol. Tá bom. Tá bem. Odair da Silva, dando boa tarde a todos. Saúde, paz sempre. Débora Ribeiro, Paulo Afonso e Clay Nubin, como ficou esta ação? Ela foi encaminhada. A última vez que falei com o advogado responsável, não é dos meus cuidados, então eu acabo não sabendo de todos os detalhes das demandas que não estão na minha batuta, mas a última vez que conversei foi até por uma pergunta aqui no programa, e ele nos explicou que estava no cumprimento de sentença, então eu fico à disposição, talvez encaminhando também para a doutora Carol, ela possa conversar com o advogado responsável e já lhe trazer a resposta. O Valdecir Decol ainda está com a questão do IPREV. A gente já tinha tratado isso no outro assunto, que como ficou o meu IPREV, quinto lote continua sendo descontado. Que absurdo. Lote, olha só. Mas são casos esporádicos, Sandra. Nós temos aí... Ele foi premiado nesse caso, né? 99,9% da categoria sendo agraciado. E eu explico, Valdecir. Acontece que a questão do IPREV, ela foi feito o lançamento em lote pelo IPREV e alguns casos foram inobservados e essas correções são feitas manualmente pelo IPREV. Então, realmente, às vezes demora um pouquinho, mas a nossa equipe ela já está tarimbada, porque o seu não foi o único caso, nós já resolvemos centenas e centenas de casos que ficaram de fora. Então, pode ficar conversando com nossos canais de comunicação, que logo, logo esse benefício estará sendo lançado, até porque todas as liminares, inclusive a do quinto lote, estão vigentes, firmes e que deveriam já estar sendo cumprida há vasto tempo. Gerson Lemos, não sei se é minha internet. Ainda para corrigir, Valdecir, fique tranquilo também, porque o processo também pede a devolução dos valores descontados de forma indevida e certamente esses descontos feitos em seu desfavor, assim como de outros que passaram por situações análogas, serão devolvidos no tramitar do processo.
Gerson Lemos, a internet travando. Aqui não tem nada travando hoje, não. Então, deve ser a sua internet, Gerson Lemos. Dá uma atualizada aí, desliga, está no telefone, desliga, liga novamente. É alguma questão aí com o telefone. O Valdir do Prado, ele ainda diz, Parisotto, como eu falei, a promessa era ação, empréstimo consignado e revisão dos cartões, nada além de pagar o fórum. Na verdade, se o senhor já pagou o fórum, que é a taxa que vai direto para o fórum, quer dizer que é a taxa para inicial, as custas iniciais para a abertura do seu processo. Então, tenho certeza que o senhor buscar esse encaminhamento, certamente perceberá que as ações já estão tramitando. Então, é claro que encaminhar o processo não quer dizer que a resolução seja imediata. Existe toda uma tramitação processual para trazer o resultado. Mas a boa notícia que eu lhe trago é que nós estamos encontrando diversos resultados positivos. Os processos têm sido extremamente exitosos. Então, se o senhor tiver a paciência e, claro, seguir se comunicando, certamente terá ao final um bom resultado. César Jungles, bem carinhoso com a gente aqui, dizendo só conversa, isso já sabemos, resultados nada. Olha, eu entendo totalmente o encaminhamento, mas gostaria de dizer que existem sim muitos resultados, dentre eles o IPREV, que nós já tratamos, e além de inúmeras demandas coletivas que foram tratadas em favor da categoria e em sua esmagadora maioria exitosos. Então, embora eu entenda que o momento eleitoral traga uma série de inconformismos à categoria, longe de ser só conversa, resultados efetivos, trazidos diretamente em benefício aos praças, com muita clareza e, inclusive, com a liberdade de estar aqui ao vivo todas as semanas para poder esclarecer, tirar dúvidas e demonstrar para os senhores que existem resultados representativos que repercutem todos os meses em favor dos senhores. Gerson Lemos agradecendo. O César Helena diz os pagamentos das ações das excedentes até agora, só um sonho. Não, na verdade, ele está falando da repercussão das horas extraordinárias. Foi, muitos receberam. Cada um deles, claro que cada execução é um cumprimento de sentença individual para cada um. Cada um tem a sua história, César, então não tem como colocá-los todos no mesmo momento. Mas agora nós já temos um número maior do que milenar de praças que foram beneficiados e que já receberam os valores. Então, certamente o seu está na fila. Pode também buscar os nossos canais de comunicação para saber exatamente como está o seu processo. Ao vivo aqui é impossível poder tirar dúvidas de processos individuais, mas certamente o seu processo está encaminhado, assim como todos os outros que inclusive já alcançaram seus benefícios econômicos. Marcos Esposac, de Caçador, nos acompanhando. Sargento Everaldo também dando boa tarde a todos, aprasquianos. Walter Santos, Sargento Walter, a questão dos policiais que estão na reserva. Meu caso, fui para a reserva como segundo sargento, mas meu salário é igual a terceiro sargento da ativa, ok? Está em andamento, Florianópolis. É isso. Grau imediatamente superior. Estamos lutando sobre esse tema e a ADI, que eu acabo de divulgar, que aguarda apenas a ata, é o remédio jurídico para seguir o enfrentamento do seu tema. Chico Agostinho, dando boa tarde. O Sargento Everaldo diz, boa tarde, senhores. Everaldo assistindo dos Estados Unidos de Palhoça. Que susto. Achei que estava viajando de novo, né? Esse homem estava viajando, passeando bastante, mas hoje está lá nos Estados Unidos da Palhoça, então. Grande abraço, Sargento Everaldo. Carlos Carvalho diz, doutoração do grau a superior para quem ganhou a promoção em juízo, não tinha entrar com ação separada das demais ações por ganhar, não ao ir para a reserva e sim na justiça. Carlos, nós já tivemos essa informação em alguns programas. O seu tema, sua dúvida é muito adequada e é uma questão jurídica extremamente complexa. Vamos perceber que a coisa julgada ela pode ser relativizada por algumas situações. Uma das situações que pode relativizar a coisa julgada é nova legislação. Então, existe um temor forte que se fizermos agora o enfrentamento individual daqueles que têm direito à coisa julgada, que nós tenhamos a resposta de que a relativização foi realizada e estabelecida pela 765. E, portanto,
exatamente para defender os direitos dos senhores. É importante que façamos primeiro o enfrentamento coletivo, neste caso agora da ADI, para que possamos ter a resposta do judiciário das ilicitudes da legislação, e aí, tendo ela declarada como inconstitucional, será muito mais simples fazer o enfrentamento individual de cada caso. Tenho certeza que, com toda a tranquilidade que passo cada um dos momentos que nós fazemos do enfrentamento da categoria, que farei aqui o chamamento oportuno para que todos aqueles que têm coisa julgada no seu direito ao grau imediatamente superior, para que busquem os seus advogados ou o jurídico da APRASC para que faça, então, o enfrentamento individual deste tema. Então, fiquem tranquilos, não é momento ainda. Enfrentar essa situação agora pode e provavelmente prejudicará o direito dos senhores, então aguardem o encaminhamento da ADI para depois, então, enfrentar individualmente o seu direito à coisa julgada. Jair Elias Pereira, como está a questão da imediata, andando ou tudo parado? Acabamos de falar, acho que talvez ele tenha colocado, né, a pergunta aqui antes, há 3 minutos. Um estudo aprofundado realizado, aguardando agora só a burocracia que sente de parado para que tenhamos a ata em mãos e possamos protocolizar uma tese que certamente balançará o meio jurídico na questão do grau imediatamente superior. Tá bem. O Valdecir Decol agradecendo, Yara Dutra Santos nos assistindo, Dagmar Höring também dando boa tarde, Roberto Castro, vamos fazer acontecer, uma boa tarde, Júlio Vicente dando boa tarde, Sandra Leonardo em QAP de Bombinhas, ele que é o sargento da reserva Júlio Vicente, Emanuel Rodrigues, entrei agora, como está o andamento da imediata? Firme e forte, Emanuel, aguardando apenas tese pronta, ADI preparada, aguardando apenas o retorno da nossa ata do cartório para que possamos enfrentar este novo e assertivo enfrentamento. Então quem está entrando agora, o Dr. Leonardo já falou sobre o grau imediatamente superior. Quando a gente encerrar essa live, pode rever então toda a explicação mais profunda aqui no início então do programa. Laércio Kruger, de Blumenau, o Sargento Everaldo diz: concordo, esta diretoria não trouxe um resultado, mas sim vários resultados, meus parabéns. Obrigado. Edgar Miranda, dando boa tarde, Gemaleski, Clademir Herbert, temos colegas que só são sócios por causa das ações, quanta reclamação. Odenir Borges, e a reposição salarial, como está o andamento na Alesc? Vamos tratar disso? Vamos adentrar ao tema. Então, o Sargento Everaldo aí dando um joinha, o Leandro Butencourt Júnior também pergunta sobre a reposição e plano de carreira urgente. Tomás Vieira e ação e a linear. Então, assim, quem está entrando agora, a gente lembra que nós já tratamos aqui sobre o grau imediatamente superior, nós marcamos para as 14 horas o informe jurídico, iniciamos em ponto. Então, assunto tratado, grau imediatamente superior, vai ficar gravado quando a gente encerrar a live. Agora vamos então para a reposição inflacionária, reposição linear. Como está então o andamento na Assembleia, doutor Leonardo? Sandra, é importante fazer aqui um histórico. Desde o primeiro momento em que pisei na APRASC, o presidente olhou para mim e disse: a nossa principal bandeira, a bandeira 01, é a atualização monetária do subsídio, que já está gritantemente atrasada. E desde o primeiro momento escrevemos um primeiro parecer jurídico, depois fizemos notificação ao governo, enfrentamos uma centena de reuniões, muitas delas divulgadas logo em seguida à categoria, fizemos lives, discutimos o tema, quando fizemos a maior manifestação da história da categoria, com 4.000 praças presentes, marchando até a frente do governo, um momento, me permita dizer, Sandra, lindo, e que sempre ficará marcado nesse advogado que lá estava presente. Toda essa movimentação foi realizada e logo em seguida veio a pandemia. A pandemia acabou trazendo uma série de freios ao Estado, algumas restrições legais para que a atualização monetária acontecesse, e uma série de discussões foram acontecendo, e aquilo que já estava muito atrasado atrasou-se ainda mais.
Não por nossa culpa, não por culpa dos movimentos, mas por culpa da pandemia que atingiu exatamente no momento em que crescíamos nessa movimentação e que fizemos a maior movimentação da história da segurança pública em favor da atualização monetária do subsídio. E tenho certeza, Sandra, que se continuássemos e o governo fosse resistente, teríamos manifestações ainda maiores. Então, o movimento vinha com uma maestria pela Prasc até que a pandemia acabou trazendo freios que não permitiram o prosseguimento. Quando a pandemia foi arrefecendo, novos movimentos foram sendo feitos pela diretoria até que nós conseguimos que o governo fizesse o seu encaminhamento da proposta à Alesc. A proposta não é perfeita, mas já traz uma série de vitórias e em especial aquela de ver repercutindo efetivamente a atualização monetária do subsídio já no mês de janeiro. Após o governo fazer o encaminhamento, uma série de discussões foram sendo realizadas para algumas melhoras que são necessárias no projeto apresentado pelo governo. Claro que o governo não concorda com essas adequações, mas as movimentações seguem acontecendo dentro da Alesc em conversa com cada um dos deputados. Percebo, Sandra, que o momento do governo, após ele ter vencido os 2 processos de impeachment que tramitaram em desfavor dele, acabou o tornando forte dentro da Alesc. E a sua base governamental se tornou muito numerosa. E por isso os planos do governo muitas vezes são difíceis de serem freados. E neste caso, quando nós sentimos que o nosso projeto da atualização monetária do subsídio não caminha e ele ainda não tem data para ser julgado, isso acontece porque o governo tem um planejamento muito evidente e que é dito nas conversas com os deputados para quem os visita. O governo está fazendo um grande pacote com várias categorias e pretende estar com tudo isso pronto para a votação na segunda quinzena do mês de novembro. Então, agora o governo vai preparando uma série de projetos para beneficiar categorias diferentes e pretende pautar isso tudo em uma super semana, vamos dizer assim, agora na segunda quinzena de novembro, para aprovar não só uma categoria, mas todas. A Prasc, em cada uma das visitas, defendeu que... Pode ser mais devagar. A Prasc, em cada uma das visitas, defendeu que a atualização monetária do subsídio dos militares estaduais não podia mais esperar e que nós precisamos de pauta iminente. E tivemos até uma visita do presidente ao presidente da Alesc para que isso pudesse ser, então, destravado. Mas é evidente que o poderio do governo continua falando mais forte e que muito provavelmente isso acontecerá nesta, vamos denominar aqui, essa é uma nomenclatura dada por mim e não por ninguém, numa super semana de aprovação, não só para a categoria dos militares estaduais ou da segurança pública como um todo, mas de todas as categorias que o governo pretende, então, conferir a atualização monetária dos seus vencimentos. Então, a expectativa é que nós continuemos o movimento, continuemos as visitações, mas que essa votação, até por se aproximar a data que o governo pretende, é que essa deliberação aconteça ali na segunda quinzena de novembro, que é quando o governo planejou desde o início. Tá bem, doutor Leonardo. Falei muito rápido, Sandra? Falei rápido. É que era muita informação, metralhadora e fui soltando. Mas os temas hoje a gente tem tempo aqui, né? Sim. O Tomás Vieira também é ação e alinear, então está explicado. Edivânio Arseno diz, parafraseando o Sargento Everaldo, falo da República de Garuva, olha aí. Kleber da Silva, a questão do plano de carreira. O senhor tem informação do plano de carreira? Olha, o plano de carreira, agora nós tivemos alguns movimentos de outras categorias que permitiram reacender essa discussão. O plano de carreira ele está sendo discutido em diversas esferas ao mesmo tempo. Ainda não existe um plano de carreira fechado para que possa ser encaminhado por projeto de lei pelo governo, mas existem comissões em andamento dentro do Comando Geral, tanto dos bombeiros quanto da Polícia Militar, existe dentro da Alesc, existe dentro da Prasc e existe toda uma convergência de ideias para que possamos ter um plano de carreira que realmente possa beneficiar os praças. Tenho certeza que essa situação ela se tornará mais
evidente e provavelmente com uma previsão mais precisa assim que terminarmos a luta pela atualização monetária do subsídio, Sandra. Provavelmente após isso o tema do plano de carreira cresça rapidamente, embora ele não tenha ficado parado neste tempo em que discutimos a atualização monetária do subsídio. Mas como esse projeto de lei está lá na Alesc aguardando sua pauta, eu penso que o governo não deve soltar nenhuma proposta do governo de legislação antes de ver encerrada a atualização monetária do subsídio. Embora a APRASC, claro, esteja pressionando para que tudo isso aconteça o quanto antes. O Heriberto dos Anjos também dando boa tarde. Sargento Everaldo diz: nós é importante viajante. Tô sabendo. Nilson Sebastião de Souza dando boa tarde. Paulo José Salles, Sargento Salles também. E o Elton Silveira, reposição sai. Acabamos de tratar Sairá, disso. Sim. Ela sairá sim. O Márcio Laércio de Souza diz: está vindo descontado em meu contra-cheque parcelas de uma diferença da Associação de Praças. Já descontaram 4 parcelas de 27 no valor de 77,14. Do que se trata esse desconto? O Márcio ainda não sabe o que é esse desconto, doutor Leonardo. É fácil de explicar e importante, tá. Márcio. A história da APRASC, que é uma associação antiga, ela demonstra que é muito importante a observância aos honorários dos advogados. Tanto que existe uma discussão que nós vamos falar ao final do programa que trata sobre isso com o jurídico anterior. Então, a atual diretoria da APRASC, quando percebeu que existe um êxito concretizado já em 16 lotes de uma demanda coletiva que enfrenta a reforma da Previdência Estadual, a reforma da Previdência Federal, a repercussão da reforma da Previdência Federal, e que trata sobre os percentuais de desconto do IPREV, que traz uma repercussão de arredondadamente 10% do vencimento de diversos praças da reserva, este benefício sendo repercutido por liminar na folha dos senhores. A APRASC percebeu que isso poderia estar tornando aí mais uma dívida com advogados, e com isso a APRASC convocou uma Assembleia Geral para que a categoria pudesse dizer se pretendia pagar esses honorários agora, ou se pretendia acumular aquilo de alguma forma, descumprindo até o contrato que existe, que fala de um percentual sobre os benefícios econômicos, e a Assembleia respondeu claramente que pretendia então fazer o desconto do percentual de 15% do benefício daquilo que estava sendo gerado, com um limitador que foi estabelecido pela Assembleia. Então esse desconto que acontece em sua folha, ele é recorrência de um benefício que também acontece pela liminar. Então acontece lá um benefício de 85%, e 15% deste valor, que são os honorários advocatícios estabelecidos pelas demandas coletivas com a APRASC, é descontado para o pagamento dos honorários, não só deste advogado que vos fala, mas também de toda uma equipe jurídica que atua em conjunto, inclusive um outro escritório de advocacia, que é o Dr. Rogério, que me acompanha nesta coletiva em particular. E gostaria de ressaltar 16 demandas coletivas efetivamente exitosas e que trazem um grande benefício à categoria. Tá bem. Elias Lima Moraes dando boa tarde. Denizar Ferreira: com certeza a prática foi feita para ser reivindicatória e não assistencialista. É a vocação mesmo. Tito Schiller: a maior manifestação da prática foi em 2008. A notícia que eu tenho é que foi essa, com 4.000 praças presentes em 2020. Foi 20, Sandra? Em 2020? 2020, início foi antes 2020, da pandemia. Início de 2020, que foram 4.000 presentes. Eu não lembro se em 2008 Sim. teve uma maior, mas eu posso estar equivocado. Em 2008 eu não era o advogado da APRASC. São informações pelo que eu vi no histórico. Acho que talvez em número de presentes foi agora de 2020. Eu acho difícil que alguma anterior possa ter superado 4.000 presentes. E o do Nascimento, só este mês a inflação já está em 10%, os deputados vão votar o que esse governo quiser, pois estão todos aliados ao governo pensando nas eleições. É uma preocupação mesmo, Hildo, e a inflação está totalmente desenfreada, o que prejudica aquilo que já estava complicado e muito atrasado. Orides Caetano também dando boa tarde, não podemos passar em branco.
Denilson Santos dando boa tarde de Santo Amaro da Imperatriz, Leonir Oliveira dos Santos, de Joaçaba. Chegou a camiseta, seu Leonir? Avise aí. Érico dando um joinha. Neri Gomes, sobre o grau acima, como eu faço para rever? Neri, quando a gente encerrar a live, agora não é possível, quando a gente encerrar esse programa, o senhor vai ali, clica e consegue ver todo o programa desde o início, então vai ver todas as explicações do Dr. Leonardo, ou amanhã, às 10 horas, a gente vai reprisar no nosso programa Conexão Aprasc. Só que agora, com respeito, né, a todos, inclusive o doutor Leonardo também tem outros compromissos, ele já fez toda a explicação, e como ficar aqui gravado, então a gente, né, não podemos ficar repetindo. Daniel Costa, agradeço os esforços para nosso bem, estão de parabéns toda a diretoria e os advogados, que o abençoe todos. Muito obrigado. Sandro Moreira dos Santos, a Aprasc já pensou em reivindicar ações como, por exemplo, na década de 90 a 2000, quase 10 anos sem concurso, fechou o quadro, não tinha vagas ou não liberaram curso cabo e sargento, prejudicando muitos policiais, não avançando na carreira. Muitos podiam ser subtenentes. Onde estavam essas vagas? Esse é um tema muito importante e eu quero dizer que cada vez que existem vagas abertas, cursos que não são realizados, tanto administrativamente pelo presidente da Aprasc, quanto juridicamente por notificações e até por demandas que foram movidas até por esse jurídico no transcurso desses 2 anos e meio, acho que até um pouco mais de 2 anos e meio que respondo pelo jurídico da Aprasc, cada vez que o chamamento de vagas histórico foi desrespeitado, nós fizemos o devido enfrentamento. Mas preciso dizer que o nosso tribunal entende que a respeitabilidade ao discricionário da corporação é muito importante quando se trata dos militares estaduais e, portanto, não é simples impor o chamamento desses concursos. A maior efetividade nesses casos acaba acontecendo pelo encaminhamento administrativo feito pelo nosso presidente do que até pelo jurídico ao qual respondo. O Osmarino Bittencourt, dando boa tarde a todos, diretoria, jurídico, Luiz Carlos Miranda, o João Ricardo Martins diz que a partir de novembro os reservistas e pensionistas vão ter mais uma perda provocada pela ação que eles impetraram contra os 10,5% de desconto da proteção social. Eles pediram para continuar na regra antiga, desconto acima do teto INSS, e com a mudança imposta pela nova Previdência do Estado, passarão a descontar 14% sobre o que excede os R$ 1.100. Não há o que fazer, sem contar que é liminar e, pela característica da ação, ela não é considerada alimentar e correm o risco de terem que ressarcir o erário. Procede, copiei de um grupo. Vamos responder um ponto de cada vez. Primeiro, a ressarcir ao erário. Primeiro vamos entender que nós estamos falando de uma demanda que ela já está devidamente consolidada, estabelecida no melhor entendimento do STF e consolidada pelo nosso tribunal depois de enfrentar todos os recursos da PGE. Por 16 vezes. Nós não estamos falando de uma única coletiva. Por 16 oportunidades, as liminares foram mantidas em todos os graus recursais, repercutindo na folha e beneficiando todos os senhores. A hipótese de ressarcimento ao erário é neste momento em que, tão bem consolidada a tese que elaboramos, ela é impensável. Além disso, eu gostaria de lembrar aos senhores que quando realizamos o enfrentamento, diversas autoridades, algumas até da corporação, fizeram áudios dizendo: não embarquem nessa, não tratem do enfrentamento, até porque talvez as autoridades que comandam a corporação em seus contra-cheques foram beneficiados pela reforma da Previdência Federal e, portanto, claro, não gostariam que a Aprasc fizesse este enfrentamento, o qual foi feito e de forma vitoriosa, desdizendo tudo aquilo que foi dito por tais autoridades. E agora, quando nos aproximamos da eleição da Aprasc, novas fake news vêm surgindo nos grupos. E essa tal mensagem, inclusive, já chegou em mim, em um grupo, e eu esclareci da seguinte forma. O pedido da Aprasc nunca foi para retornar à regra anterior. O pedido da Aprasc nunca quis igualar e nunca igualou os militares estaduais aos civis.
até porque são coisas totalmente distintas. E a legislação é muito clara de que os militares estaduais merecem a sua previdência devidamente estabelecida pelo Sistema de Proteção Estadual dos Militares. E, portanto, tendo esta previsão muito clara, não existe como equilibrar ou trazer qualquer proximidade dos militares aos civis. Esse nunca foi o pedido da demanda coletiva da APRASC. A demanda coletiva da APRASC exige que os praças tenham sua legislação própria, o seu sistema próprio, sistema de proteção social dos militares. E é isso que nós estamos exigindo. Tal mensagem tenta dizer que os militares estaduais serão equilibrados, terão repercussão da reforma da Previdência Estadual, feita para os civis, na qual não existe uma citação sequer aos militares estaduais. Tal hipótese seria tamanhamente impensável e, naturalmente, desrespeitaria as liminares vigentes. Então, respondo que essa hipótese hoje sequer existe no mundo jurídico, não é o que acontecerá ou o que deve acontecer, e os direitos que nós defendemos dos praças e que continuaremos defendendo certamente serão vitoriosos. Tá bem. Magalhães Elias, dando boa tarde a todos em QAP de São Bento do Sul. O Márcio Laércio de Souza, desentendi e agradeço pelo esclarecimento. Imagina, sempre ao dispor. Zico Lima, de Mafra, também nos acompanhando. Denizar Ferreira, com certeza tem mais grande, pois fechamos a ponte, certo ou errado. Pedro Pires, dando boa tarde. O Neri Gomes também agradecendo aí, tudo certo. O Zico já falamos aqui. Gilmar Bento está com problema no som e áudio. Deve ser talvez o telefone, o seu Wi-Fi, né? Atualiza aí, liga, desliga o telefone, liga novamente. Pode ser alguma conexão aí. Só o comentário, Sandra, ali, que ele falou que tem maiores, porque fecharam a ponte. Realmente eu tenho recordação, daí não como advogado da APRASC, de uma situação em que teve fechamento de pontes, teve uma situação, inclusive, que teve pneus sendo queimados, teve diversos movimentos que quartéis fechados. Sim, então fechados. Talvez, provavelmente, tenhamos outros momentos em que houveram manifestações de maior repercussão social. Mas eu acredito que nessas situações nós não chegamos ao numerário de 4.000 praças presentes. Então, por isso que quando cito, então esclarecendo e já respondendo ponderação, quando cito que aquela foi a maior manifestação da história da segurança pública, o meu maior fala sobre a questão de número de praças presentes. E nisso acho que provavelmente eu esteja correto. Isso, a questão da 2008 foi esse fechamento dos quartéis, toda essa questão do fechamento da ponte. O conceito dessa manifestação era outro, né? Isso. Então, realmente foi uma repercussão muito grande social, né? Isaí Nunes Filho diz alguma novidade da ação dos reflexos? Sim, é aquela que a gente falou antes, Isaí. A ação ela segue em cumprimento de sentença individual. Eu não tenho como, aqui ao vivo, trazer explicações de cada um dos casos. Vale a pena procurar o nosso canal de comunicação do jurídico para ver como anda a sua em especial. O William dos Santos pergunta, dando primeiro dar parabéns a toda a diretoria e também ao nosso jurídico, e sobre a licença especial, porque ainda não aparece no sistema. Nós estamos pressionando com frequência a ADP, isso já deveria estar sendo cumprido. Eles nos apresentam uma dificuldade de sistema para fazer as adequações, mas tenho certeza que tão logo estará sendo lançada. Existem duas situações que nós estamos pressionando e que já aparecem para alguns praças, mas não a totalidade. Quem fizer um rememorar de memória vai lembrar que quando nós fomos vencendo as liminares da Previdência, do IPREV, também foi a mesma coisa, vagarosamente nós fomos conseguindo a totalidade da categoria. Então essas agora que nós temos, que é da licença especial e do Vale Alimentação, estarão sendo lançadas e tenho certeza de que nós estamos acompanhando esses lançamentos juntamente à ADP. João Ricardo Martins agradece por esclarecer, foi o comentário mais esclarecedor. Nossa preocupação é grande. Fico satisfeito por poder esclarecer. Osmar da Cunha Maciel também dando boa tarde, parabéns ao Dr. Leonardo.
A Silvana Aparecida Guerra dando boa tarde. Carlos Basto assistindo de Lages. Antônio Manuel Melo. Continue assim, doutor Leonardo, nos seus esclarecimentos, tirando as dúvidas dos associados. Parabéns. É um prazer, eu realmente gosto de estar aqui e faço com o maior carinho. É verdade, a gente sabe todo o compromisso que o Dr. Leonardo tem, mas ele faz um esforço grande e está sempre aqui na terça-feira para responder a todos os associados. Obrigado, Sandra. Carlão da Praia, o Carlão da Praia dando boa tarde a todos e um grande abraço aí do Carlão da Praia, São Francisco do Sul, mais segurança pública com urgência, diz ele. Heleno Garcia, a reforma da Previdência Estadual não teria de ser plantada devido ao policial estar incluída na lei federal, as polícias militares? A reforma da Previdência Estadual não pode repercutir. Nós temos o direito ao sistema de proteção social dos militares. Walter Silveira, alguma novidade quanto a mais uma promoção no quadro especial a segundo sargento? Tenho novidades, sim. Existe lei específica tramitando e isso também é previsto nas mais diversas esferas sobre o plano de carreira. Essa é uma realidade na qual nos aproximamos. Não existe um prazo específico, é uma luta da APRASC, mas eu vejo que cada vez mais é consolidada essa hipótese em todas as esferas. Então esse é um direito que deve vir cedo ou tarde. O Valdir e Lúcia também dando boa tarde. Antônio Alves dando parabéns ao jurídico da Prasc. Muito obrigado. E o Defonso Paroli, Edilson Arlete Lopes, Antônio Manuel Melo também já ouvi seu esclarecimento sobre baixar o desconto da contribuição social militar, antigo IPREV. Encaminhei todos os documentos aí, doutor Napoleão, para baixar esse valor. Estou no caminho certo? Essa é a pergunta. Está certamente no caminho certo. O doutor Rogério é meu parceiro nessa demanda coletiva. Nas mãos dele, está nas mãos de toda a nossa equipe e pode ser diretamente com ele. Tenho certeza que está no caminho correto. Ivonete Rocha, dando boa tarde ao jurídico. Está vindo o desconto do IPREV ainda, sou pensionista, estou no lote 8. Quando vai parar esse desconto, doutor Leonardo? Pode me informar que lote está gratidão. Acho que está garantido. Que lote Não, está gratidão. É gratidão. Entendi. Ivonete, o lote 8 já está devidamente consolidado. A liminar já faz tempo que já foi lançada, que o Estado já foi intimado, que as pessoas do lote 8 a princípio já estão recebendo os seus benefícios. Então eu recomendo que você procure o nosso canal de comunicação. Rodrigo, por favor, coloca ali em resposta a ela. Informe essa distinção. Demora um pouquinho, muitas vezes a correção é feita manualmente. A gente primeiro informa o IPREV. Quando o IPREV não cumpre, é que nós levamos o descumprimento aos autos, mas o IPREV tem feito a correção 1 a 1, às vezes com um pouquinho de demora. Então, mesmo que demore um pouquinho no administrativo, é mais rápido do que no judicial. Então, portanto, eu recomendo que converse com nossos meios de comunicação, informe que o seu benefício que já deveria estar lançado não está acontecendo e tenha certeza de que nós vamos dar atenção e logo, logo estará acontecendo na sua folha. O telefone da doutora Carol, o WhatsApp dela está fixado ali no topo, no 48988189803. Está aí fixado no topo, então, para quem ainda não tem o telefone do nosso jurídico, tá bem? Edilson Arlete Lopes gostaria de informações, já falamos não, de informações sobre a ação das horas extras, soube que teve gente que recebeu esses dias. Repercussão das horas extras, tem gente recebendo com frequência, sim, o benefício está vindo, mas é uma questão individual, então não são conectadas, não veem todo mundo ao mesmo tempo, então tem que aguardar a tramitação do seu processo e pode usar os nossos meios de comunicação para averiguar como está o seu processo em si. Nery Gomes, de Chapecó, estamos em QAP, forte abraço e foi bem esclarecedor. Marcelo Moreto Matos, já foi falado algo a respeito do grau imediatamente superior, como estão os encaminhamentos? Firmes e fortes, já falamos, está lá no início do programa, depois dá uma olhadinha lá. Já falamos, é possível rever o programa assim que a gente encerra a live, e amanhã do nosso programa Conexão 10 horas a gente vai também reprisar e editar a parte aqui, a primeira parte vai ser o do grau imediatamente superior, mas vai ficar disponível tanto no Facebook como no YouTube, todo o programa de hoje, assim que a gente encerra.
Silvana Aparecida Guerra também, qual lote está sendo devolvido? Porque meu marido é do primeiro lote, mas até agora nada. Ela deve estar falando da devolução dos descontos isso. antes do lote. Não, no caso não... do IPREV, nós ainda não temos devoluções, temos uma série de movimentos feitos pelo jurídico da APRASC para buscar acelerar essa situação, inclusive com encaminhamento de procurações por milhares de praças para que pudéssemos então dar celeridade ao tema, e ainda não aconteceu para ninguém. Esse é um tema do qual nós estamos encaminhando e tenho certeza que seremos breves nesse retorno, mas que nós ainda não conseguimos trazer a liquidez do passado, somente do futuro com a liminar. Mas tenho a certeza de que nós conseguiremos trazer, até porque, como já repeti, a tese é robusta e enquanto vocês não recebem a devolução, também está correndo os respectivos juros. Leoberto Amaral dos Santos, dando parabéns ao Dr. Leonardo pelas explicações. Obrigado, parabéns de Lages, nos acompanhando. Eu que agradeço. Carlão da Praia ainda diz ali sobre São Francisco do Sul, né? Linda cidade, linda praia. Pede socorro, mais segurança pública com urgência. Edilson Arlete Lopes, agradecendo pelas informações, doutor Leonardo. Sempre um prazer. Odair Silva, nosso amigo aqui, tarde boa, recebi a ação dos reflexos, porque foi descontado o IPREV? Porque existe o desconto do IPREV no pagamento, esse desconto está adequado, eu já vi algumas prestações de contas e existe sim a repercussão do IPREV no caso, afinal é uma questão de remuneração e, portanto, o IPREV tem que ser descontado. O Hildo Nascimento diz, tem previsão de quando vamos receber o desconto indevido de IPREV? É muito difícil, Hildo, tratar de prazos quando se trata da tramitação processual, mas posso te dizer que nós buscamos todos os caminhos para acelerar e que eu não imagino que nós possamos passar mais de um exercício à frente, ou pode ser antes, pode ser um pouquinho depois, é uma previsão muito difícil de dizer, mas a nossa tramitação tem sido rápida, os processos têm caminhado bem, a tese é robusta, está devidamente consolidada no tribunal e, portanto, acho que nós não teremos daquelas tramitações demoradas processuais. E ainda estamos com um processo recente, mas tão logo acredito que estará repercutindo. E a Silvana Aparecida Guerra aqui também agradecendo o doutor Leonardo por explicar. Imagina, eu que agradeço. Vamos ao tema, então, Vamos, do escritório antigo. É claro. Nossa primeira pergunta aí, choveu pergunta. Então, acho que os associados estão atentos aí para saber a explicação. Eu queria dizer para os associados primeiro que eu queria relembrar que o tema da execução movida pelo antigo escritório de advocacia, ele busca o pagamento por uma liminar que repercutiu na Folha dos Praças nos idos de 2012. Essa execução é fundada em contrato específico e traz no seu bojo, no seu anexo, um explicativo do porquê, quais são as razões daquela execução. Desde o primeiro momento em que tomamos conhecimento dessa execução, houveram um sem número de explicativos sobre o tema. Então, primeiro eu queria ressaltar aqui a clareza e a transparência tratada na situação olha, eu me recordo talvez de umas 30 situações que eu tratei sobre esse tema ou no informe jurídico, em vídeos. Então, primeiro ressaltar que em todo momento a categoria foi ciente e tratou do tema. E, inclusive, em 2 Assembleias Gerais, pelo menos, o tema foi devidamente discutido. Então, é muito importante que nós possamos saber que a categoria foi envolvida nessa situação e que sempre foi esclarecido. Também é muito importante que todos possam saber e relembrar que não sou o advogado que cuida da causa. Quem cuida da causa é o Dr. Noel Baratieri. Mas, claro, tenho feito contato com o Dr. Noel, que inclusive tem uma data agendada para vir na APRASC conversar com o nosso presidente. Mas o processo em si, ele teve vitória do escritório que pretende a cobrança do valor em primeiro grau. Houve o respectivo recurso. Nesse recurso, houve a discussão sobre a tese da inequívoca sapiência, que foi inclusive ventilada que o prazo estaria vencido, porque houve um vídeo explicativo do Dr. Noel sobre o tema. Essa tese foi vencida, o recurso da APRASC foi recebido e apreciado, mas ainda assim, no mérito, o escritório que pretende a cobrança foi vencedor também em segundo grau. Essa decisão foi objeto de recurso para Brasília, para o STJ.
Esse recurso não foi recebido em um primeiro momento, mas também porque existe uma série de requisitos de admissibilidade para um recurso especial que vai para Brasília, mas também foi feito um recurso sobre esse recebimento. Então a decisão, a situação ainda não terminou. Ainda existe um recurso que neste momento se encontra nas mãos do presidente do STJ para tratar do tema. Assim como disse que estamos em contato com o Dr. Noel, que tem data para vir conversar com o nosso presidente sobre o processo, ele que é o responsável pela condução. Também é importante dizer aos senhores que nós temos uma gestão inteligente, adequada, preocupada e que sempre toma cautela aquilo que é divulgado nas redes sociais. E que o nosso presidente também tem tomado as respectivas movimentações para conversar também com o escritório que pretende a execução. Então, disso tudo, o que eu preciso dizer para os senhores é que a saúde financeira da APRASC não foi afetada, a APRASC continua com as suas atividades em pleno vigor. Toda essa discussão social que acontece agora não é por uma novidade, o processo nunca foi nada escondido, é um processo que sempre esteve divulgado à categoria, mas como nós estamos em um momento eleitoral, alguns concorrentes quiseram discutir o tema, um deles até tentando dizer que não sabia de nada, quando de fato participou de diversos momentos, e que toda essa situação acabou sendo num movimento eleitoreiro discutida e trazendo um temor a toda a categoria. Então, o recado de tudo isso existe o processo ele tem sido vitorioso para o escritório que pretende a cobrança. Nós estamos atentos aos movimentos e que a APRASC ela é forte e que caso não seja vitorioso o recurso da APRASC, certamente a APRASC terá força para tratar do tema. Todos os temas de importância da APRASC, às vezes por recomendação minha, às vezes por movimento do nosso presidente, que é um democrata por natureza, sempre foram pautados em Assembleia Geral. Então, toda a resolução dos temas certamente passará por uma Assembleia Geral. Então, fiquem tranquilos, a APRASC está bem conduzida, o processo tem sua defesa adequada e o tema está sendo trabalhado por todas as esferas e, quando for oportuno, terá a sua Assembleia Geral para deliberar sobre o tema, porque, afinal, o tema é de interesse de todos e é por isso que, em todos os temas de importância, a APRASC sempre convocou uma Assembleia Geral. Isso? Era isso, Sandra. Encerramos. E o Edivânio Arseno diz: Sandra, você trocou de shampoo, seu cabelo está com mais brilho, muito bonito, parabéns. Maurício me emprestou o shampoo dele agora. Mas obrigada pelo elogio, agradeço. Sandra e seus fãs. O José Elcin da Silva diz: tem como mandar... Sandra, ninguém elogia meu cabelo, Sandra. Elogiaram o teu terninho, o teu terno. Eu acho que não foi elogio da vez passada. O Al Capone... acho que não foi elogio. Eu não consigo elogio, não tem jeito. Eu não entendi, porque se eu vejo de novo com aquele terno, Leonardo. Sofri bullying. O José Elcin da Silva, ele diz: tem como mandar a lista dos PMs que têm direito de receber o desconto indevido do IPREV? José Elcin, hoje em dia nós temos uma dificuldade que se chama LGPD. Então, aquela prática de mandar listas, ela pode e vai prejudicar a LGPD. Então, eu prefiro que aqueles que têm preocupação sobre isso façam contato e averiguem a sua situação. O encaminhamento de listagens hoje afetaria a lei em vigor. Então ele pode procurar, né? Caso eu esteja incluso na lista, posso mandar uma procuração de prévio, deve mandar, né? Deve, todos da reserva que estão nos lotes podem e devem mandar a procuração para que possamos acelerar a cobrança do passado. Não que não esteja incluído nos procedimentos que já tratamos, mas é que a procuração nos dá alguns poderes a mais para que possamos tratar especificamente do seu ressarcimento. Então, seu José Elcin, ali eu coloquei ali no seu comentário, mande um WhatsApp para a doutora Carol, 48988189803, para saber se o senhor tem direito a esse ressarcimento aí, né? E aí ela já vai lhe dar todas as orientações sobre a procuração. É isso? É isso. Francisco Xavier também agradecendo pela explicação, eleição sendo eleição. Verdade. Então, 3 horas e 1 minuto,
Mais alguma questão para colocar? Temas devidamente esclarecidos, Sandra. Verdade. Hoje fomos pontuais na abertura e no encerramento. Olha, verdade. estamos ficando profissionais no informe jurídico, hein? Verdade. Deve ser porque a saudade da semana passada de não termos realizado. Voltamos com Parece muita que energia para essa semana. Parece que faz bem mais tempo, né, que não Verdade. estava acontecendo o informe. Eu estava com saudades. E também é bom porque a gente faz muita repercussão aí no nosso programa de manhã, então agora já temos um bom material aí para toda semana. Então a gente lembra, só quero lembrar que na quinta-feira, às 19h30, nós vamos ter um debate aqui nesse estúdio com os 3 candidatos à presidência da Prasc, Chapa 1, Chapa 2 e Chapa 3. É o soldado Walter Teixeira, o nosso subtenente Pavilic e o sargento Facenda estarão aqui no estúdio, então, respondendo perguntas feitas por eles mesmos. Então, às 19h30, transmissão ao vivo pelo Facebook, também pela nossa rádio web A Prasc. Olha aí, tem a arte aí, então, do debate. Então, aproveitem, né, e participem também, então, nesse debate que estaremos fazendo quinta-feira, dia 28, às 19h30, às 7h30 da noite, aqui ao vivo no estúdio da Rádio A Prasc, Rádio e TV. Finalizando, Armando Feijó Filho, subtenente Feijó, pergunta, doutor Leonardo, boa tarde, queria saber como está o andamento do processo para quem foi para a reserva com grau acima. Já está no início do programa, depois dá uma olhadinha lá. O programa estava marcado para as 14 horas, já falamos sobre isso. Aqui, favor, mandar aqui o número da doutora Grace Francisco Souza. Não tenho aqui, mas né, quem tiver aí... não tenho. Tem que mandar lá para o nosso jurídico aí, manda o jurídico que eles te informam. Eu acho que deve ter lá nos canais de comunicação. O Érico, então, já se antecipando aqui, dando um grande abraço. Até amanhã às 10 horas da manhã. Fiquem com Deus. E o seu Valmor entrando agora, seu Valmor de São José. Valmor, o programa era às 2 horas, seu Valmor. Não entrou no programa errado, né? Ele tem entrado no programa errado aí, né? Então, agora vai ter que rever o programa quando a gente fechar. Amanhã no nosso Conexão a partir das 10 horas. Então, a gente agradece aqui a presença do doutor Leonardo. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Terça que vem, feriado, né, Poli? Feriado terça-feira que vem, não estaremos aqui. Então, até amanhã no Conexão, que a gente vai estar editando todo o programa de hoje. Um abraço e boa tarde a todos. Você ouviu Informe Jurídico.